Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez conosco, aqui no canal Voz Clamando no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre, acione o sininho para que a cada programação você venha a ser notificado e fique por dentro de tudo que acontece aqui pelo nosso canal, tá bom? Há vários quadros aqui e que costumeiramente estamos aqui entre um e outro quadro, porém, na sua completude, no seu exercício aqui das publicações, de respeito à reflexão da palavra de Deus, tá bom? Então você é o nosso convidado para estar fazendo parte aqui do corpo desses inscritos, onde nós já alcançamos aí 77 inscritos. Isso eu entendo até por conta de que são poucos que realmente têm tempo e, por outro lado, né, realmente amam a palavra de Deus, gostariam de estar considerando, né, os comentários, a reflexão que nós fazemos por aqui, pela qual somos totalmente dependentes de Deus, né, da sua direção, da sua graça, né, para que nós venhamos refletir na sua palavra e ela é, venha trazer mudanças, né? Venha, venha impactar a nossa vida de uma maneira ou de outra, ou de um grau ou de outro, mas que isso aconteça aqui durante as nossas programações, pois essa é a nossa expectativa durante todo o período que aqui estamos, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, né? Coloquei uns adolescentes aí, que é peculiar a ele, né? Alegria, né? E o tema principal agora trata-se da terceira lição do quarto trimestre. Tem como tema cuidando-se por inteiro. É cuidando-se por inteiro. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, que a qualquer momento, Senhor, há de vir buscar cada um de nós, teu povo, a tua igreja, Senhor. Pedimos a tua bênção nesse período que aqui estamos, para conhecer mais o conteúdo da lição dominical correspondente à classe dos nossos adolescentes. Pedimos, Senhor, salvação de almas no geral e também daqueles que estão nessa fase não tão difícil que é a adolescência para a juventude, ó Pai, mas que tempo certo, Senhor, temos por certo que através da tua salvação, cada um desses adolescentes haverão de ter no seu desejo e no âmago de sua alma o desejo de buscar a tua face, manter um relacionamento com o Senhor e buscar conhecer a tua vontade. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração, como também te pedimos, né, que o Senhor continue abençoando todos aqueles que já são adolescentes de Deus, adolescentes do Senhor, que pautam a sua vida já na sua eternidade, buscando vivê-la ao caráter da tua vontade, Pai. Faz isso, Senhor, abençoa, porque isso aí não é outra coisa, senão uma obra especialmente diretamente de Ti, Pai, em nossas vidas. Então temos, Senhor, que te agradecer e por tudo fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Cuidando-se por inteiro. Texto bíblico aqui, né? Como se fosse texto áureo, aqui no caso da mensagem é: cuide-se de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim salvará tanto você mesmo como os que os escutam. Esse versículo está provavelmente na linguagem de hoje, ou na Bíblia, cuja linguagem é a mensagem. Inclusive, se eu não estiver equivocado, eu tenho uma aqui, posso estar até confirmando depois.
Porém, de outras traduções, uma delas traz da seguinte maneira: quando Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Amém? Então vamos prosseguir. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. E também 3 João 2. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. O vosso espírito e a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a que vos chama, e Ele também o fará. Há muitos que, baseado na leitura e na passagem ali de Samuel, quando da separação de um rei ali diante de Jessé, pai de Davi, ele se já diante do primeiro filho, ele já achou que seria ele o escolhido de Deus para rei de Israel, por conta da sua estatura, da sua aparência, e o Espírito Santo de Deus falou com o profeta, dizendo que Deus não vê como vê os homens, mas que ele vê o que está no coração. Então muitas pessoas tomam este versículo e passam a entender e até mesmo a querer discutir essa questão, dizendo que o que importa é o coração, o que importa é o nosso sentimento para com o Senhor, e sem dar aquela importância devida para demais áreas do corpo. Não dá mais importância para a questão da expressão do nosso dia a dia, do testemunho público que temos que ter, haja visto que confessamos que servimos a um Deus que é santo, santo e santo. Porém, quando nós vamos para a Escritura, nós não podemos trazer ou enfatizar algo sustentado somente e baseado num único versículo. Mas temos que ter, no mínimo, aí de 3 em diante versículos que possam confirmar aquilo que afirmamos a respeito de determinado assunto na palavra de Deus. Então, essa expressão encontramos ela unicamente ali, em 1 Samuel, quando da separação do rei Davi, naquela oportunidade na casa de Jessé. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Deus sim, Deus ele tão se preocupa com todo o nosso ser, que até mesmo quando ele ia se manifestar ao povo de Israel no Sinai e falar, a voz dele sairia ali mediante uma nuvem do céu, vinda do céu, uma voz que ali falaria com o povo de Israel. E para que, antes que isso acontecesse, ele orientou Moisés, para que ele, está lá em Êxodo, para que ele, Moisés, santificasse o povo. Não foi um dia, mandou santificar 2 até 3 dias. No terceiro dia, é que eles deveriam se aproximar ali do monte. Colocou ali limites, mas observe que ele mandou santificar o povo. Observe que se não fosse somente o coração, em que sentido essa orientação que Deus deu para Moisés teria qualquer aspecto único somente do coração? Ou por que ele diria isso? Não é mesmo? Então quer dizer, e tantos outros versículos em que nós vemos que Deus se preocupa com o nosso ser pleno. Fato este que no arrebatamento da igreja, isso acontecerá na sua completude. Isso acontecerá na sua completude. Diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos arrebatados, onde sofreremos uma transmutação ali, o que é incorruptível
corruptível se tornará incorruptibilidade, o que é mortal, imortalidade. E ali junto nos encontraremos com o Senhor. Então tudo isso é uma preocupação de Deus por todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. E aqui nós vemos versículo bíblico em que Paulo ele diz isso, né? E o próprio Deus de Pai vos santifica completamente. Tem outra orientação de Paulo, não sei se eu não me engano é em Efésios, capítulo 4, quando ele diz assim, cada um tem o seu vaso, quando fala de vaso, fala do corpo, em santificação e honra. Então, o que Deus espera de mim, de você, adolescente, é esta compreensão. Haja vista que agora somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, a nossa expressão de vida, tanto com respeito às nossas palavras, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, ela tem sim valor diante de Deus e haveremos de dar conta diante de Deus se nós negligenciarmos nisso. Quer ver? Vamos ver aqui já na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 15. Observe bem que isso aqui será uma ocasião que acontecerá, 5, melhor dizendo, que acontecerá ali no céu, nos 7 anos em que o mundo estará em tribulação. Olha o que diz aqui o versículo 10. Ó, versículo 10. Ele diz aqui, ó, versículo 9, vamos ler. Pelo que também nos esforçamos para seres agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Observe que é o tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui será referente ao seu povo, à sua igreja. E continuando no versículo, ele diz: para que cada um receba o que fez, olha o que ele diz aqui, por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Da mesma forma, o capítulo em 1 Coríntios, capítulo 6, fala da mesma forma. Que o nosso corpo, nossos corpos são membros de Cristo. E quando ele diz aqui, ó, no versículo 15, olha o que ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aí ele diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí ele repete novamente: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aqui ele não está dizendo alma, aqui ele não está dizendo espírito, aqui ele está dizendo corpo, na sua plenitude, trazendo aqui a importância com respeito ao nosso corpo. Porque quando nós falamos sobre as cartas de... Eu não tinha abrido aqui, né? Me desculpe, tá bom? Quando nós abrimos a carta de Coríntios era a igreja que margeava, né, ali o cais, né, e era uma cidade, né, de embarcações, de turística, e ali a prostituição, ela tinha uma força muito grande ali. Então, a todos que ali se convertiam, né, que eram homossexuais, lésbicas, né, e tantos outros que viviam sobre uma vida de promiscuidade e prostituição, eles teriam que abandonar aquilo, porque dentro daquela situação,
o fator de rendimento, o fator de prazer deles e de lucro era o próprio corpo. Por isso que Paulo agora diz que o corpo deles já não é partido, não é mais deles. Que o corpo deles agora são santuário de Deus, como o nosso são. E que eles precisariam considerar essa questão e não viver mais como eles viviam, porque agora eles faziam parte, né, da igreja, do povo de Deus. Logo, aquelas atitudes e aquela vida que eles levavam, eles teriam que abandoná-la, tá bom? Não deu para ler aqui, mas para vocês verem, mas eu li, tá bom? Qualquer coisa tá aí o vídeo, vocês vão poder estar, deixa eu só ver aqui. Vocês vão poder estar parando, tá bom? E lendo lá. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, tá bom? 3 João 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem, ó só, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai, olha só, a tua alma. Também o apóstolo João fala também da importância da questão do inteiro, né? Da questão do cuidado com nosso corpo na sua inteireza, né? Como diz o texto bíblico. O tema, né? Da lição, melhor dizendo, desculpa. Eu trouxe mais esse ponto aqui, tá bom? Que vai ficar com uma reflexão para nós aqui na lição. E tá lá no comentário lá no site que eu trouxe para que nós possamos conhecer. Reflita sinceramente na seguinte pergunta: como você está? Geralmente, quando alguém nos cumprimenta perguntando algo assim, costumamos responder automaticamente dizendo: está tudo bem. Porém, nem sempre isso é verdade. Muitas vezes passamos por lutas, enfrentamos batalhas em nossas mentes e temos que lidar com enfermidades. E nada disso é fácil. Sabemos que os dias maus chegam para todas as pessoas e diversas vezes isso ocorre de forma inesperada. Entretanto, também sabemos que servimos a um Deus que está presente todos os dias e Ele está pronto para nos fortalecer com a sua graça. Em nosso momento de vulnerabilidade, então ele diz: comunique essa verdade bíblica aos seus alunos enquanto estiver ministrando esta lição. Então, aquilo que eu li aqui é para que eu viesse a passar para vocês, né, a questão da importância de realmente nos perguntarmos como nós estamos. Isso num sentido pleno, na inteireza do nosso ser, tá bom? Por isso que a questão da ceia, nós temos aquela pergunta, né? Quando nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 11, né? Se eu não estiver equivocado, versículo 27 a 28, quando ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo, depois é que participe da ceia, né? Ou seja, é uma reflexão, porque aquele momento que a gente faz, no meu caso, é mensalmente ali no nosso ministério, precisamos avaliar como temos agido, como temos vivido, qual tem sido o nosso dia a dia, desde a última ceia até a próxima. Porque de uma para outra, e de mês em mês participamos dessa mesa, que faz memorial ao sacrifício vicário, justamente para que nós não venhamos cair no esquecimento e desvalorizarmos, perder de vista o valor pelo qual o Senhor tem nos dado através da sua entrega, né, voluntária e amorosa para nos remir dos nossos pecados e nos dar a condição de poder escrevermos uma nova página, uma nova trajetória, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos vivendo um tempo onde o adoecimento emocional tem se agravado na adolescência. Doenças como ansiedade e depressão, entre outros transtornos, têm provocado dor e muita angústia. Felizmente, diante desse parágrafo, que me fez lembrar recentemente, né, da morte de uma jovem, né, de 23 anos, 22 anos, que tirou a sua própria vida, que deu cargo da sua própria vida. E quando nós refletimos sobre situações como essa, a moça era casada, tinha filho,
Aí a pergunta que fica, o que levou essa jovem a chegar a um estado tão deprimente, né, de depressão, né, de tirar a sua própria vida, dizimar a sua própria vida, né, partindo da perda de todo o referencial que ela poderia ter, que daria sentido à sua vida, a sua família, agora o seu marido, o seu filho. Porém, né, esse é um fato que eu fiquei sabendo, de pessoa próxima. Porém, há muitos outros casos desse, independente da idade, jovens, né, como diz aqui o texto, na adolescência, que entram sobre uma, vamos dizer assim, uma crise existencial e acabam até a partir daí sedimentando, né, um caminho de depressão, ou, né, e passa a não achar mais valor para a vida, a ponto de não ter mais sentido e chegar a uma decisão como essa que foi dessa jovem. Agora, isso não precisa, entenda bem, não precisa a pessoa estar em qualquer crise, ainda que alguns casos acontecem por conta disso, mas não é necessariamente ter que ter um quadro de uma crise econômica ou de uma crise conjugal ou de uma crise familiar. E isso é um fato que se dá por muitas, na sua proporção maior, por uma questão de uma alienação de Deus. Pessoas que passam a viver, né, através do seu próprio coração. Ela está sentada sobre o trono da sua vida, querido e amado adolescente. Então, essa lição, ela vem trazer para você, meu adolescente, uma oportunidade preciosíssima para que você possa, desde cedo, né, considerar o real valor que Deus ele dá para o nosso corpo. Quer ver? Vamos, antes de seguir o segundo parágrafo, vamos para a Bíblia novamente. Deixa eu abrir agora aqui. Vamos para a Bíblia novamente e vamos ver aqui no Salmo. Observe bem, Salmo 139. Observe a consideração do salmista pela questão quando ele foi formado por Deus. Ele diz aqui, ó. Ele começa falando sobre o cuidado de Deus com o nosso cotidiano, né, da sua onipresença, onipotência, né, e onisciência. Aí quando chega no versículo 16, 14, melhor dizendo, ele diz aqui, ó: eu te louvarei porque de um modo tão admirável, olha só, e maravilhoso. Quando você ouvir essa expressão maravilhoso, ela trata especificamente, quando à luz da Bíblia, quando se trata de uma obra direta de Deus, de algo que vem de Deus. O homem dificilmente vai realizar algo que possa estar dentro desse status de maravilhoso. Maravilhoso é uma expressão que ela é peculiar somente às obras que Deus realiza. E aqui diz, se referindo ao meu nascimento, ao seu nascimento, ele diz: de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosa, olha só, são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, essa compreensão é que essa lição quer trazer para mim e para você, querido e amado adolescente. Você tem que ter esse conhecimento para que você não leve uma vida de qualquer maneira, mas cuide da sua própria vida no sentido pleno e completo, como você cuidaria de algo valioso que chegou a você a conquistar e você sabe que precisa tomar determinado cuidado para resguardar aquele determinado algo de valor que você conquistou na sua vida.
E o salmista ele continua: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E esmeradamente, observe essa expressão bíblica, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, antes que existisse. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Então observe que o salmista, ele, nesse salmo, deixa eu só fazer uma coisa aqui, nesse salmo 139, ele traz essa compreensão. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos. Porque, com certeza, essa moça que fiz aqui, trouxe como exemplo, que foi recente agora, ela não espreguiçou o braço ao acordar e falou: eu vou tirar minha vida. Isso foi acontecendo através de situações e de escolhas que vamos estar tendo dentro desse trimestre, um tema nesse sentido. Foi escolhas que ela foi fazendo. Foi situações que levaram ela a seguir uma direção que não era para nem ter entrado por ela. E que nós não sabemos. O que nós sabemos foi essa triste notícia, né? E de saber que ela tomou a decisão de tirar sua própria vida em sua eternidade, como disse, tendo família, tendo marido, tendo filhos, e tudo isso ela perdeu de vista durante esse processo, a ponto de chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Então considere tudo isso, tá bom? Por isso precisamos conversar e refletir sobre o autocuidado. Hoje vamos aprender aspectos importantes sobre a preservação da saúde física e emocional. E veremos a relação com Deus como fator fundamental para lidar com qualquer tipo de tristeza, amargura ou adoecimento emocional. Primeiro ponto, o autocuidado. Deus tem o homem completo, como corpo, alma e espírito. Por isso precisamos aprender a nos cuidar por completo. Claro que sempre devemos cuidar da nossa saúde espiritual, de fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus a priori, né? Porque o apóstolo Paulo diz que o exercício físico pouco é proveitoso em comparação à importância do nosso exercício espiritual, do nosso suor, né, diante desse relacionamento com o Senhor, com Deus. E ele diz aqui, nesta lição, vamos falar especialmente, já lemos, as emoções humanas precisam de cuidado e a Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo para os irmãos que moravam em Tessalônica, diz que é Deus quem nos dá toda a paz. E ainda diz, e que ele conserve o espírito e alma e corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do apóstolo é que os irmãos sejam conservados por inteiro, até o dia que forem se encontrar com o Salvador. Paulo também escreveu para Timóteo, seu discípulo, dizendo, cuide de você mesmo. Então isso aqui não é um egocentrismo, um ato de egocentrismo. Observe bem. Isso aqui não é um ato de egocentrismo. Isso aqui que Paulo orienta é um ato de cuidar de si mesmo. Um ato que você precisa, né, à luz da palavra de Deus, compreender, né, o que é melhor para você diante daquilo que o Senhor nos deixa claro e nos orienta pela sua palavra. O próprio jovem, preocupado com isso, ele perguntou para Deus, Senhor, como purificará o jovem o seu caminho? Ali essa tradução no hebraico de respeito
ao modo de vida. É como se ele estivesse perguntando para Deus: Senhor, como purificará o jovem o seu modo de viver? Como devo viver de tal maneira, manter uma vida pura diante de ti, do Senhor, que ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E Deus respondeu a oração daquele jovem dizendo: observando-o, ou seja, o caminho, o modo de vida, o modo de agir, segundo a minha palavra. Salmo 119, 9, o jovem faz essa pergunta. Então, logo, cuidar de si mesmo é algo que nós precisamos nos preocupar, e isso não se trata de um egocentrismo, né, de um isolar-se, né, das pessoas, porque a própria Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca, ele insurge contra a verdadeira sabedoria e ele busca os seus próprios interesses. Então não é nesse sentido esse cuidado. Esse cuidado é a questão de nós vigiarmos, porque somente nós mesmos, amado e querido adolescente, é que você se conhece. Eu não conheço você, mas nem você que me conhece. Mas eu sei do que eu sei o momento, né, pela misericórdia de Deus, que eu preciso, né, vigiar, que eu preciso buscar em Deus uma restauração em determinada área, porque estou deixando de vigiar, estou baixando a minha guarda. E observe que o cuidado com a nossa vida espiritual, emocional e física é tão importante, em que a Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, que apenas uma brecha o diabo ele espera e ele quer, para que ele possa fazer, né, uma derrocada em nossa vida. Então, que o Senhor nos guarde desse grande mal, né, tanto você que é jovem, que é adolescente, como todos nós que estamos aqui diante dessa lição, tá bom? Este deveria cuidar de si mesmo, além de cuidar da doutrina, do ensino e da igreja. O apóstolo João também escreve sobre o assunto na carta que direcionou a Gaio, quem João chama de amigo querido. Ele diz que o seu desejo era que o presbitério vá bem em tudo e que estivesse com boa saúde, da mesma forma que estava bem espiritualmente. Gaio era um servo muito fiel a Deus. Para o apóstolo João, importava que ele estivesse bem em todas as áreas da sua vida. Cuidando com a saúde física e emocional. Estamos vivendo em um tempo difícil. Há muitas aflições, conflitos familiares, violência urbana, dificuldades financeiras, frustrações e doenças. São alguns exemplos. Diante disso, muitas pessoas têm adoecido física e emocionalmente. Temos visto se tornarem cada vez mais comum a incidência de casos de depressão, crise de ansiedade, bulimia, entre outras situações. O corpo manifesta alguns sinais quando a sobrecarga emocional. Alguns exemplos são sudorese, falta de ar, boca seca, formigamento, náusea, calafrio, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, coração acelerado, né? Que é a taquicardia. Sensação de desmaio, torturas e urgência para ir ao banheiro. Somado a isso, outros sinais que podem indicar um problema em comportamento é o uso exagerado dos aparelhos eletrônicos e o consumo em excesso dos alimentos. Caso esses sinais aconteçam em você, avise imediatamente seus pais ou responsável. Infelizmente, os casos de enfermidade emocional se tornam cada vez mais comuns, inclusive em crianças e adolescentes. E como se isso não fosse complicado bastante, ainda existem pessoas que se referem a esse caso como uma artimanha para chamar atenção. Devemos enfrentar esses problemas com seriedade. Caso você passe por algo assim, procure ajuda imediatamente. Fale com a sua família, com sua liderança na igreja local ou com um adulto de confiança. Não se isole, peça ajuda e clame ao Senhor, porque Ele pode curar todas as enfermidades. Cada pessoa que enfrenta dificuldade na saúde física ou emocional
deve saber que não se pode negar a existência do problema. Antes, tudo precisa ser tratado. Algumas atitudes que, somado a uma vida de oração diária, irão ajudar a lidar com as questões de saúde. Se você está passando por algo desta natureza, compreenda que existem diversos profissionais capacitados que fazem atendimento médico e psicológico, que pode auxiliar no diagnóstico e tratamento. É claro que, se isso for possível, antes de tudo isso, né, você possa estar buscando a Deus em oração, né, para que Ele possa dar direção para você diante de uma situação dessa, e oxalá que, diante dessa estudo, não tenhamos nenhum de nós tenhamos dentro dessa situação. Porém, como não podemos ser uma exceção, porque todas as coisas acontecem de igual modo a todos, isso é uma possibilidade em que o texto bíblico fala, logo precisamos, com respeito ao cuidado da saúde física e emocional, cabe, no caso aqui, a todos nós, em geral, sem qualquer exceção, tá bom? Além disso, a superação dessas questões também demanda a mudança da rotina, que ajuste o tempo livre com atividades e horários que englobam lazer, exercício físico, estudo, sono, descanso e uma boa alimentação. Uma rotina de vida saudável, aliada à prática da leitura bíblica, oração e busca ao Senhor lhe darão o suporte necessário para vencer essa situação. O cuidado da saúde também deve ser uma prioridade. Por isso, desenvolva hábitos alimentares saudáveis e pratique exercício físico com regularidade. A má alimentação e o sedentarismo são causadores de várias doenças. Sempre que possível, vá à consulta médica para acompanhamento. Terceiro ponto, o cuidado do Senhor é completo. A Bíblia mostra que Deus é zeloso e bondoso. São diversos os relatos que mostram que Deus cura os enfermos. Deus curou cegos, leprosos, paralíticos e até ressuscitou pessoas que já estavam mortas. Jesus pode curar, o Senhor Jesus pode curar todas as doenças. Por isso, no momento da enfermidade, você pode e deve clamar por Ele. No momento da dor e da angústia, clame ao Senhor. E Ele sustentará você. A palavra diz que todas as nossas ansiedades devem ser apresentadas do Senhor em oração, porque Ele tem cuidado de nós. Aqui temos o texto 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mas eu vou ler também aqui, né, o capítulo 4 de Filipenses, acho que é Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Da palavra de Deus nos diz aqui, ó. Não, é Filipenses mesmo. Filipenses 4, versículo 6. Ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, amados. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Se não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, por menor que ela seja, também não podemos desprezar a questão de orar a Deus por elas também. E deixar diante de Deus todas elas, independente da sua proporção, da sua porcentagem, quanto essa importância dentro do nosso cotidiano e da área que nos cercam em nossa vida, tá bom? Aqui tem também no terceiro ponto o auxílio devocional. Deixa eu voltar aqui. Ó, o cuidado do Senhor é completo, tá? E agora ele vem ainda dentro do ponto 3 como um auxílio devocional. Como poderia haver uma esperança que não desaponte? É uma esperança fundamentada na fé. E a fé muda tudo. A fé encoraja nossas crenças, expectativa com confiança. A fé pode nos tornar destemidos. Com a fé realizar esta obra sobrenatural. Como a fé realiza esta obra sobrenatural? Concedendo-nos uma perspectiva eterna. Pessoas de fé enxergam a vida de modo diferente. O otimismo cheio
de esperança acerca do futuro, quando reforçado pela fé, modera a nossa ansiedade acerca do presente. Olhamos para a vida com lentes maiores. Ver os problemas da vida com as grandes lentes do futuro ajuda a colocar em perspectiva os aborrecimentos de hoje. Problema no carro, discussões na família, voos atrasados, muitas coisas, tantas outras que antes nos aborreciam, agora pode ser vista com o que de fato são irritações triviais e também temporárias. Por isso que Paulo diz que nós temos que andar pela fé e não por vista, amado. Foi por andar por vista, em um momento da sua vida de fé, que Asaf, Salmo 73, citado pouco antes, que ele entrou em uma crise existencial. Ele passou a olhar para os ricos, para os malfeitores, que além de ser rico, não passavam por qualquer infortúnio. Ele pensava ele. Só que tudo aquilo estava dentro, que ele estava vendo, estava dentro de um campo que estava longe dele ter uma esfera plena para poder julgar e chegar à conclusão que ele estava chegando. O único que pode julgar na sua plenitude e chegar e dar um parecer unicamente é Deus. E Asaf, ele fez isso, ele acabou caminhando. Diz ele que ele agiu, ele considerou depois de tudo, dessa experiência que ele passou amarga, que ele agiu como um animal. E só o pé dele só não escorregou porque Deus, ele interviu, porque diz a Bíblia, ele diz que quando ele entrou no santuário, Deus mostrou o fim daqueles que ele achava que estavam tão bem de vida como ele achou que acharia que estavam, e que ele não. Quando a condição dele como servo do Senhor era bem melhor, sem qualquer condição de medir com respeito àqueles que ainda que têm uma boa vida física, de saúde, emocional e financeira, mas não tendo fé, não tendo uma comunhão com Deus por intermédio de Cristo Jesus, são pessoas miseráveis. Paulo diz, todos quanto nós esperamos somente nessa vida, somos tidos por Deus como os mais miseráveis que possa existir nessa terra. Então a nossa perspectiva ela tem que sempre ser celestial. Sempre celestial, nunca terrena. Quanto à terrena, nós temos que descansar no Senhor, porque Ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a fé vai além de nos ajudar a lidar com meros aborrecimentos. Vemos o verdadeiro poder da fé com mais clareza no momento de dor. A fé transforma a esperança em uma certeza que o sofrimento fará sentido mesmo quando nossa perspectiva terrena não vê sentido algum. Não tem, amados e querido adolescente, um exemplo mais clássico dessa verdade que acabamos de ler, que a questão da vida de Jó. Jó, por isso que nós até falamos, né? Que precisamos ter a fé de Jó. E não está errado, porque observe as condições que Jó chegou à sua vida. Em todo sentido, em toda a sua plenitude, inteireza. E ele era um homem que tinha um cuidado por inteiro da sua vida. Ele tinha tanto cuidado por inteiro da sua vida que ele também cuidava da mulher e cuidava dos filhos. A pronto da preocupação em que o cuidado que os seus filhos não tinham, ele passava a oferecer até sacrifício em prol dos seus próprios filhos, para ver se porventura Deus tivesse misericórdia deles. Mas o que nos diz a Bíblia? Que num dia Jó perdeu as finanças, Jó perdeu os filhos, coluna financeira, coluna emocional, 10 filhos no mesmo dia, amados. Você sabe o que significa isso em proporção de carga emocional? De estar no mesmo dia enterrando 10 filhos. Isso aqui não é um mito. Isso é uma verdade. Aconteceu literalmente com Jó.
E depois disso, quando se bastasse, mais uma coluna foi tocada em Jó. A sua estrutura física, a sua a questão da sua saúde. Ele foi tomado de uma lepra da cabeça aos pés. Uma doença que estava consumindo ele dia após dia, a ponto dele se coçar com um caco de telhas. Agora, se Jó não fosse um homem de fé, diante da proposta da sua mulher, quando disse: por que te permaneces ainda fiel com este Deus? Amaldiçoa esse teu Deus, ela disse, e morre. Entendemos a fraqueza da esposa de Jó, porque sabemos que ela também era uma mulher de Deus, era uma crente. Porém, a mulher de Jó revela o nível em questão da nossa caminhada de fé. Nem todos temos a fé por igual, mas Jó tinha uma estrutura cuja fé o fortaleceu em todo esse percalço pelo qual ele passou, amados. Louvado seja e agradecido seja o nome santo do Senhor. E diante de tudo isso, sabe o que ele disse? Eu sei que meu Redentor vive e que um dia se levantará da terra e eu, com meus olhos, o verei ainda. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Diante de uma situação e de um quadro que aos olhos humanos era de morte, isso não abalou a Jó com respeito à sua fé em momento algum. O conflito, os altos e baixos de Jó fazia parte da sua carga emocional comum até aqueles que comungam a fé com Deus. Porque nós somos humanos, temos estrutura e Deus o conhece e sabemos que ela é fraca. E diante desse aspecto da fraqueza de Jó é que teve os percalços em que Jó acabou falando até sem conhecimento, sem entendimento. Ele reconheceu isso diante de Deus, capítulo 42. Porém, que o exemplo clássico que fica de Jó é justamente dessa verdade em que nós lemos aqui. Observe bem. Mas a fé vai além de nos ajudar a lidar com meros aborrecimentos. Vemos o verdadeiro poder da fé com mais clareza no momento de dor. A fé transforma a esperança em uma certeza de que o sofrimento fará sentido, mesmo quando nossa perspectiva terrena não vê sentido algum. Quando Paulo estava na cadeia, ele viu sentido em todo aquele momento que ele estava passando, que de alguma maneira cooperaria para a glória de Cristo, a glória de Deus. Amém? Em outras palavras, quando a dor nos atinge, até a alma e as provações nos dão um soco no estômago. A fé é responsável por manter viva a nossa esperança. Você é mais forte do que pensa. É a questão aqui da referencial do livro aqui, né? Concluindo, devemos zelar pela nossa saúde em todas as áreas. Espiritual, observe a ordem, que é importante. Espiritual, física, emocional. Espiritual, devocional, oração, participarmos dos cultos congregacional. Ali no culto congregacional tem testemunhos. Há ali que nós passamos a presenciar pessoas que passaram por situações que nós não passamos, mas que ali ela deu testemunho de como ela conquistou, como Deus deu vitória para ela, como Deus foi importante durante todo aquele processo de dor. Mas por quê? Por conta da fé. E a promessa que o Senhor tem para nós, querido e amado adolescente, é que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Segunda questão, a física. Fazer algo, ter sempre uma prática, né, física, né, para que você venha praticar. Eu faço, né, academia, cuido, porque eu estava dentro de um processo de sedentarismo com 65 anos. Então achei por bem, né, eu cuidar da saúde. Quantos adolescentes, quantos jovens acabam negligenciando, principalmente dentro desse percurso tão bom para se cuidar da parte física, e negligenciam, acabam aí tomando formas, né,
caminhando para uma obesidade para um contristimento, um entristecimento com respeito, né, ao seu corpo. E tudo isso vai levando, vai acumulando aí um desagrado, um desafeto, quando não, amados. Deus nos ama como nós somos. Porém, a questão do cuidado físico é necessário, haja vista que somos templo do Espírito Santo. Porém, tudo isso dentro de um princípio de equilíbrio, dentro do princípio de vigilância, dentro de um princípio de saber, né, que nós precisamos em Deus, da sua graça, para não extrapolarmos e fazermos do nosso corpo um ídolo. Tenhamos cuidado e caímos sobre as algemas do narcisismo, tanto com respeito a essa questão do cuidado físico, como também da questão que nós lemos um pouco atrás sobre a questão da mídia, né? E emocional, que fala de relacionamento. Quantos adolescentes, jovens, adultos, até pessoas que se isolam, né? São pouco comunicativas. E como citei aqui Provérbios, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque quando fazem assim, buscam os seus próprios interesses. Então esse cuidado aqui, por inteiro, se refere ao que a Bíblia ela nos orienta e quanto à importância que Deus nos dá e tem pela nossa vida no seu sentido pleno, corpo, alma e espírito. Para isso, devemos construir uma rotina saudável. Caso venhamos a adoecer, podemos buscar o tratamento médico necessário, é lógico, sobre o orvalho da oração, né? Sabendo que o nosso Deus é bondoso, tem poder de curar todas as doenças, sejam físicas ou emocionais, sejam elas diretamente ou pelos veículos, né, que nós temos aí, que são os profissionais da medicina. Amém? Isso não há nenhum erro, nós buscamos, né, o socorro destes profissionais, porque o próprio Senhor Jesus deixou claro que os médicos, eles são para o doente, temos por certo que essas ferramentas são ferramentas, né, que estão dentro da misericórdia de Deus para com as nossas vidas, e ali alcançamos resultado favorável e até mesmo a cura, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Você é meu convidado, cara adolescente, você que nos ouve, para estar conosco na Rua Mato Grosso, número 150, a partir das 9h30, e nós temos a escola dominical e as classes, né, de adulto, de adolescente, jovens e também de criança. Então você que é pai, você que é mãe, se quiser estar conosco, ainda que você não tenha a sua confissão de fé ainda na prática, se você ainda não confessou o Senhor Jesus, todas essas coisas, isso não impede de você estar ali conosco, até é melhor para que você possa conhecer, né, o que é se voltar para Deus, buscar a face do Senhor, né, se arrepender do nosso pecado e vivemos sob a consciência da total dependência pela qual temos que ter de Deus em todo o tempo. Isso você vai compreender ali diante desse cotidiano conosco, tá bom? Então você é o nosso convidado e esse convite eu faço para você estar aqui. Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, novamente, nos abençoe. Um abraço a todos.